jacaré, porque esses animais que vivem na água, eles também sofrem da poluição através da ingestão. Eles comem o animal e tem isso aí. Agora, gente, um rio tão grande como o Rio Amazonas, ele não poderia nascer num lugar tão espetacular como a Cordilheira dos Andes e ter uma desembocadura normal, como uma desembocadura qualquer. Não. Lá onde ele encontra o oceano, acontece um fenômeno chamado pororoca. Inclusive eu quero chamar Pororoca, chega aí que eu quero te mostrar para o Brasil. O fenômeno. O Marco, gente, ele já viveu experiências na parte final do Rio Amazonas, que eu considero, posso estar enganado, mas é a parte de maior envergadura, né, Marquinhos? É. A parte mais larga do rio. Marcos, eu quero que tu comece falando o que muda geograficamente na parte mais larga, já em direção ao encontro com o mar, e o que é viver a pororoca. Eu queria que tu compartilhasse com a gente. Com certeza. E a pororoca maior que eu já vi, fora ver o encontro lá dentro do mar. Andamos no avião de Belém aproximadamente 45 minutos. Eu diria que deu uns 150 quilômetros, onde nós vimos a confluência das grandes... a pororoca é o seguinte, não é o rio contra o mar, e sim as grandes correntes que acontecem em janeiro, novembro, todos os anos. É as grandes pororocas que vão trazendo a água do mar para o rio. E isso acontece uma cena interessantíssima. Essa força vem do mar para dentro do rio. Para o rio. E a maior que eu já vi, fora essa do mar, que até o nosso avião começou a balançar de trás de um vento de uma extrema força. E Marco, essa força fenomenal, ela causa o que nas margens? Ela sai quebrando as margens. Que viajam horas e horas até se desfazerem, né, serem absorvidas pela água, pela densidade do rio, e causa ondas de 2 metros, 2,5 metros. E também causa muita destruição. Não é à toa que talvez o amigo vai se surpreender, na pororoca, onde o rio acontece, principalmente no rio Araguari, no Amapá, são regiões inóspitas.
não pode morar ninguém, porque um dia ele chega, sai quebrando tudo. E não esquece, a água do Rio Solimões e Amazonas vai determinar, principalmente na região do canal norte do Rio Amazonas, a terra, que é uma terra de aluvião. É uma terra que se quebra muito fácil, como na beira dos Solimões. Eu fiz uma vez um trabalho, você seguramente se lembra, para a Universidade da Flórida, na área da desembocadura do rio, onde o rio tem aproximadamente 11 mil metros de profundidade de cinza vulcânica. É a parte mais... Não, não é a parte mais funda, não. Não é a profundidade do rio, é a quantidade de cinza vulcânica no solo. Concentrada. Isso, concentrada no solo. E isso realmente impressiona. Agora, Marquinhos, qual é a relação da Lua com esse fenômeno pororoca? Com a pororoca é como as grandes marés. No caso, a influência não é na pororoca, porém na Lua, né, nas marés. Como as marés altas, grandes, são por força da Lua, como diz o caboclo que mora lá no Pará e no Amapá. Então, se nós tivermos uma Lua nova, a pororoca, se acontecer nesse período, não é com tanta força. Não, ao contrário. Ao contrário. Na Lua nova e Lua cheia, ela é um pouquinho maior. Mas existe uma época do ano que é novembro e janeiro que pode acontecer pororocas enormes. E por que isso? Principalmente pela força que a maré, que vem, não esquece que é uma época de transição de temperatura também muito grande de estação do ano. É uma época que a gente entra no verão mais forte. Agora, inclusive, a navegação é muito afetada. Agora, Marcos, para quem vai observar um fenômeno como esse, tem o horário adequado? Como é que isso funciona? É preciso você ver a tabela de maré. Muito interessante. Tá vendo aí, gente? A tabela de maré. São detalhes que você não encontra em qualquer entrevista por aí. Eu diria até, se você puder, vale a pena, quem vai a Belém, dependendo da época do ano, pagar um voo para apreciar isso aí, porque é algo único. É algo tão difícil como achar um cachorro verde. A gente não vê um cachorro verde por aí à toa. Por que é algo único, gente? Porque, primeiro, é o encontro do maior rio do mundo, com um dos maiores oceanos do mundo, se não o maior. Por exemplo, eu diria também que na época que nós temos grandes cheias, impressiona demais a briga dessas grandes marés com a grande água que desce do rio. Só para te dar uma informação interessante, a quantidade de água que o Rio Amazonas desemboca no mar é uma quantidade astronômica. E nós da Universidade da Flórida fizemos desse trabalho da profundidade, da quantidade de cinza, fizemos uma estimativa de quantidade de água depositada no mar, né? Que ela vai bater na Guiana Inglesa. Ela navega pelas que as correntes levam, as correntes do rio e do mar, logo do mar, né? Subindo toda a área da Guiana Francesa. Você chega no Suriname, por exemplo, Guiana Francesa, e na Guiana Inglesa, você vai, eu quero tomar banho num Caribe. Não, você não pode, porque o rio está amarelo, água doce do Rio Amazonas. Isso é um fenômeno fantástico. O que eu quero te dizer é quantidade de água. A quantidade de água suposta que o Rio Amazonas joga diariamente no mar é a mesma quantidade de que uma cidade como Nova York consumiria em um dia a quantidade que Nova York consumiria em 12 anos.
Então nós temos a maior riqueza da Amazônia, não é a selva não, é a água doce, que poderia até ser utilizada. Muito legal. Né? Porém, aí nós estamos nos metendo já em uma situação política, que já é muito complicada. Obrigado, nos vemos nos próximos episódios. E não esqueça, se você tem dúvidas, questionamentos, escreva nos nossos comentários. Muito obrigado.